Olá pessoal do Super Econômica, meu nome é Kézia e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que fizeram lá no meu Instagram. Inclusive, se você quiser me seguir, @blogsupereconômica, tem aqui o link aqui embaixo. E lá eu sempre respondo as perguntas dos seguidores. E uma pergunta que eu recebi era qual era o melhor ativo, né? REITs ou FIIs? Para responder essa pergunta, a gente tem que entender primeiramente que os REITs e os FIIs eles são diferentes. Apesar deles terem algumas características em comum, por exemplo, eles investem no setor imobiliário, eles investem em imóveis e eles têm que distribuir uma porcentagem bem grande dos seus lucros, eles ainda são bem diferentes. Como assim? Os REITs eles são empresas. E as empresas elas têm muito mais mobilidade para fazer coisas. Elas podem criar dívidas, elas podem emitir debêntures ou títulos de renda fixa para ter mais dinheiro. Então elas são instrumentos bem mais complexos. Os fundos imobiliários eles são um investimento de renda puramente, porque eles não podem emitir dívidas, eles não podem pegar dinheiro emprestado, por exemplo, eles não podem emitir debêntures. Eles não podem crescer de outra forma que não seja emitindo mais cotas no mercado, fazendo emissões follow-on. E o grande incentivo para a gente investir em fundos imobiliários é aquela renda que ele vai distribuir de pelo menos 95% semestral para a gente. Então, quase tudo que ele arrecada com seus aluguéis, ele distribui para a gente em forma de dividendos. Então, se a gente fosse comparar, uns REITs seriam muito parecidos com as empresas de properties, como a BR Malls, Iguatemi, que ela vai administrar os imóveis e elas têm mais mobilidade, elas podem ser mais arriscadas por causa dessa tomada de dívidas, elas podem fazer a incorporação de imóveis, ou seja, elas podem construir mais imóveis, etc. E os FIIs eles são bem limitados com relação a isso. Grande parte dos FIIs apenas administra aquele imóvel e repassa grande parte dos seus lucros para os cotistas pra gente. Além disso, tem a questão do tamanho. Os REITs eles são infinitamente maiores em tamanho, no seu patrimônio, do que os FIIs. Se a gente der uma olhada, se a gente comparar, por exemplo, o maior REIT do mercado americano, que é o American Tower, que é o REIT daquelas antenas de telecomunicação, ele tem por volta de 102 bilhões de dólares de patrimônio. Isso é maior do que todo o mercado de fundos imobiliários. Se a gente for comparar com o nosso maior FII, que na época que eu pesquisei aqui foi o Canip, que é um fundo imobiliário da Quineia de papel, o Canip tem por volta de 4 bilhões de reais. Então é um mercado bem mais evoluído, bem mais diversificado do que os fundos imobiliários. Isso também vai refletir na quantidade de propriedades que os REITs têm. Então, usando o exemplo do American Tower novamente, ele tem mais de 170 mil propriedades, 170 mil antenas de telecomunicação. Isso é comum para os REITs, mais de 1.000 imóveis espalhados pelo mundo, não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo também. E os FIIs, eles são, além de serem muito menores em questão de propriedades, por exemplo, o nosso maior fundo de tijolo, o KNRI, ele tem apenas 21 imóveis. E esses imóveis estão todos no Brasil. Então ele tem bem menos propriedades e além de ser bem menor com relação ao patrimônio, né? Então tem bem menos dinheiro investido nos fundos imobiliários do que tem nos REITs. E isso também vai se refletir no dividend yield. Um seguidor aqui no canal ele perguntou por que os dividend yield dos REITs são tão baixos. Não é que eles sejam baixos, se a gente comparar com as empresas americanas, por exemplo, o dividend yield dos REITs é bem maior. Porém, esse dividend yield ele é baixo com relação aos nossos fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários que têm mais de 10% de dividend yield. E lembrando que o dividend yield é a relação dos dividendos pagos e o preço do ativo, né? Então, quanto maior esse dividend yield, mais dinheiro a gente está recebendo daquele ativo. E a resposta de por que isso acontece é com relação ao risco. Por exemplo, o dividend yield dos fundos monoativo, aqueles que só têm apenas um imóvel, ele costuma ser bem maior do que o dividend yield dos fundos multiativos, que tem vários imóveis. Por quê? Porque esses são bem menos arriscados. Eles têm bem menos chance de parar de distribuir os seus proventos em momentos de crise. Então, os monoativos são bem mais arriscados. E os REITs, por causa dessa diversificação geográfica, por causa dessa grande quantidade de propriedades,
ele também tem um risco bem menor do que os nossos fundos imobiliários. Então, sim, investir em REITs é bem menos arriscado do que investir em fundos imobiliários, porque eles têm mais imóveis e seus imóveis eles não estão apenas em um país, grande parte, né? Alguns REITs eles têm imóveis apenas nos Estados Unidos, mas mesmo assim os Estados Unidos é uma economia bem mais forte do que a brasileira. Então tem essa super diversificação, essa quantidade absurda de propriedades, e isso faz com que esse ativo seja bem menos arriscado do que os nossos fundos imobiliários, por exemplo, que estão apenas em uma região no Brasil, tem poucos imóveis. Então essas são as principais diferenças. Eu acho que numa carteira bem diversificada, bem balanceada, tem espaço tanto para REITs quanto para fundos imobiliários. Isso vai depender também do seu objetivo, né? O que você vai querer atingir na sua carteira. Mas, grosso modo, é isso que a gente tem que entender antes de escolher um fundo imobiliário ou um REIT, por exemplo. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curtir e assinar o canal. E até logo!